O tema hoje é a vida que vale a pena. Diga comigo, a vida que vale a pena. Você já parou para pensar se você está realmente vivendo a vida que você nasceu para viver? Você está vivendo a vida que vale a pena? A vida que Deus planejou para você? Pois é, Deus disse assim, lá em Jeremias 29:11, sou eu que sei, os planos que eu tenho para vocês são planos de paz, de fazer você prosperar e de dar esperança. Às vezes a gente não vive o plano que Deus projetou para nós. Às vezes a gente vive o projeto de Deus para a vida de outra pessoa. A gente copia as pessoas. O Júnior se formou em personal, ele é um professor de educação física, ele está ganhando muito dinheiro, ele é saudável, eu vou fazer isso também, mas é o que Deus tem para você. Você sabia que tem muitas mulheres que depois que casaram, elas deixaram de viver a vida que Deus planejou para elas? E elas passam a viver a vida do marido? Algumas mulheres, depois que têm o seu primeiro filho, deixam de viver a vida que Deus planejou para elas e passam a viver a vida dos filhos? É de se pensar. Tem mulheres que até casar tinham um sonho de concluir uma faculdade, ou de fazer uma segunda faculdade, de escrever um livro, de empreender, de fazer alguma coisa. Depois que casou, ela travou, não faz mais nada. E o marido fica muitas vezes dando desculpa. Não, mais um ano, você me ajuda a pagar a minha faculdade. Aí depois você faz. Aí quando ele termina a faculdade, não, agora eu quero fazer um doutorado. Você faz daqui a 2 anos. Aí daqui a pouco ele termina o doutorado. Não, eu quero fazer o mestrado. Agora eu quero fazer isso. Não, agora nós vamos comprar um carro. Daqui a pouco ela está com 60, 70 anos. E ela não viveu nada do que Deus planejou para a vida dela. Sabia disso? Tem homens que também não vivem a vida que Deus planejou para eles. Muitos homens, dependendo do homem e dependendo da mulher que ele casa, ele passa a viver a vida da mulher. Não, bem, mas não é essa hora, e porque não sei o quê, deixa para depois, e vai passando a vida, não faz, não empreende, não muda de emprego, não faz uma viagem, não se envolve na igreja, não vive a vida que Deus planejou, não vive a vida que vale a pena. A vida que vale a pena é viver a vida que Deus planejou para você. Quem está me entendendo diz amém. A vida não é sobre dinheiro, embora o dinheiro por tudo responde nessa vida. Mas a vida não é sobre o dinheiro. A vida não é sobre eu ter o mesmo sucesso que o outro está tendo. A vida é sobre eu viver a vida que Deus planejou para mim. Então, vamos ver o que Deus tem para nós em cima desse tema. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Anote por gentileza. O homem é escravo daquilo que o domina. O que tem dominado você? A preguiça? O que tem dominado você? O excesso de trabalho? Então você é escravo do trabalho. O que tem dominado você é a ganância? É só querer ganhar, nunca reparte, nunca abençoa, nunca semeia. O que tem dominado? Se é a ganância, você se tornou escravo da ganância. O que tem dominado você? Muitas vezes é uma pornografia, é um vício do álcool, no cigarro. O que tem dominado? A Bíblia está dizendo que o homem é escravo daquilo que o domina. Será que você é escravo da depressão? Será que você é escravo da síndrome do pânico? Será que você é escravo do medo? Será que o medo tem te dominado? Você era para estar melhor na vida. Você era para estar mais envolvido na igreja. Você era para ser um grande pregador do evangelho. Você era para ser um grande líder de célula. Você era para ser um grande empresário. Você era para ser um político de sucesso, que estaria fazendo a diferença talvez não só no município, mas no estado ou no Brasil. Mas o medo tem te dominado e você não vive a vida que Deus planejou para você. Pastor Miles, que vivia nas Bahamas, agora está nos céus, ele tem uma frase que ele diz assim: o local mais rico do universo é o cemitério. Porque lá tem muitas empresas que nunca foram constituídas. Tem muitos livros que nunca foram publicados. Tem muitas músicas que nunca foram compostas. Tem muitos casamentos que nunca foram celebrados. Então o cemitério é o lugar mais rico do mundo. Será que você vai levar o projeto que Deus planejou para a sua vida? Você vai levar para o cemitério?
Ou você vai terminar a sua vida como o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, que Ele disse: Pai, está consumado. Em outras palavras, eu fiz tudo que vim a essa vida para fazer. Eu estou morrendo vazio. Eu entreguei tudo. Hoje pela manhã, no início do culto das 10, eu compartilhei com o pastor Jovelino, eu estou me sentindo sugado. Eu me sinto como se eu tivesse entregado tudo que Deus colocou no meu coração nessa manhã para os homens. E eu fiquei ali: Senhor, me renova, renova as minhas forças, me dá graça, traz novas revelações à minha mente, porque eu estava vazio. E eu espero terminar essa reunião vazio outra vez. Eu espero, em nome do Senhor Jesus Cristo, entregar para você tudo que Deus colocou no meu coração para entregar nesta noite. Então preste atenção: você vai levar para o cemitério ou você vai morrer vazio? John Stott, ele escreveu o seguinte: a batalha é quase sempre ganha na mente. É pela renovação de nossa mente que o nosso caráter e comportamento se transformam. Aqui, Paulo vai dizer: não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Hoje o mundo, o sistema é Ctrl+C e Ctrl+V. Agora com IA então nem se fala. Ei, mas deixa eu te falar, você ainda tem uma mente criativa, você tem a mente de Cristo, e Deus tem um projeto exclusivo para você. Você não precisa copiar projeto de ninguém. Viva o que Deus estabeleceu para você, mesmo antes de você nascer. Billy Sunday escreveu o seguinte: mais homens falham por falta de propósito do que falta de talento. Todos os homens que Deus criou talentosos. Não tem nenhuma mulher, nenhum homem aqui sem um talento. A parábola dos talentos diz que Deus a um entregou 5, a outro entregou 2, e a outro entregou 1, a cada um conforme a sua capacidade de administrar. Ou seja, todos aqui têm a capacidade de administrar. Mas se você não tem capacidade de administrar 5, administre 2, se é isso que você tem. Mas se você não tem capacidade de administrar nem 5 e nem 2, você vai administrar pelo menos 1. Mas Deus te deu talento para administrar. Então ninguém aqui tem desculpa para ser fracassado e derrotado na sua vida. Quem está me entendendo diz amém. Preste atenção, você já se questionou que pode estar vivendo uma vida que não foi idealizada de Deus para você? Existem 3 grupos de pessoas que estão vivendo uma vida de mentira. Repito, existem 3 tipos de pessoas, 3 grupos de pessoas que estão vivendo uma vida de mentira. Quais são? O primeiro grupo é o grupo que vive a vida de aparência. Acreditam que são o que não são de fato. Muita gente querendo ser cantor e Deus não deu talento para cantar. Muita gente querendo ser pastor e Deus não deu talento para pastorear, para liderar uma instituição. Era melhor ele ser um auxiliar. Era melhor ele estar ajudando um outro pastor que Deus deu o talento de liderar uma igreja. Ele ia ver mais fruto do seu trabalho do que ele insistir e estar numa plataforma que ele não vê o fruto do seu trabalho. Existem pessoas que nasceram e têm talento para liderar uma igreja, mas muitas vezes estão lá no mundo da política, estão no mundo empresarial, estão no mundo corporativo. E se ele assumisse o projeto de Deus para a vida dele, ele seria um pastor, um líder de excelência e abençoaria a vida de milhares de pessoas. Então preste atenção, é importante nós fazermos essa pergunta para nós mesmos. Ninguém pode responder para você. Será que você não está vivendo uma vida de aparência? Será que você não acredita que é uma coisa que de fato você não é? Segundo grupo de pessoas que vivem uma vida de mentira é o grupo que vive abaixo do potencial. Acreditam que podem menos o tempo todo.
Todo mundo chega a ele e diz: você tem potencial, você poderia ter já estado muito mais longe, melhor do que está. Mas ele não acredita. Ele acha que todo mundo é capaz, menos ele. É o grupo que vive abaixo do seu potencial. Você não vai querer viver uma vida de ilusão, além, mas também você não pode viver abaixo. Você tem que viver o que Deus planejou para você. Terceiro e último grupo que vive uma vida de mentira é o grupo que vive da sobrevivência. Deixaram de acreditar no autor da vida e estão ouvindo Satanás. Só agradecem por estarem vivos e ponto final. Realmente, tem que ser grato a Deus por tudo. Eu agradeço a Deus por tudo. Eu não sei você, mas às vezes eu vou no banheiro fazer as minhas necessidades fisiológicas. E eu agradeço a Deus. Porque eu já conheci um moço que ele não podia tomar nem uma colher de água. Que ele ficava todo inchado, os rins dele não funcionavam. Morreu sofrendo muito, coitado. Então hoje, quando eu vou ao banheiro e eu vejo que os meus rins estão funcionando, que o meu intestino está funcionando, eu glorifico a Deus. Quando eu me movo, fique de pé, aplaude o Senhor Jesus. Não é para você achar demais não, é para você glorificar, porque você faz assim, você tem mão, você tem braço, você pode se movimentar. Dá glória a Deus e aleluia. Aleluia. Mas deixa eu te falar, eu devo agradecer, mas nunca me conformar. Eu preciso entender que Deus sempre tem mais. Deus é uma fonte inesgotável. Tem gente que diz: se melhorar estraga, não estraga não. A vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. Vamos lá? Então, você, em nome de Jesus, nesse auditório, no campus online, não tem ninguém me assistindo nesse momento que faça parte desses 3 grupos. Amém? Você faz parte do grupo que vive a vida que vale a pena, a vida que Deus planejou para você. Ouça isso: você não foi feito para viver a vida dos outros. Você não é uma cópia mal feita de ninguém. Você é único, exclusivo e especial. Você não foi feito para viver pela metade. Você é íntegro, inteiro. Deus te fez completo. Você não foi feito para rastejar sobre as rochas. Ele te fez para andar sobre as rochas. Ele te fez homem e mulher e disse: domine sobre a terra e viva todo o seu potencial. Quem recebe essa palavra e crê, diga glória a Deus. Se manifesta de alguma maneira, meu irmão. Salmos 8, versículo 4 e 8 diz assim. Ouça, isso é lindo, gente. Grifa na sua Bíblia, por gentileza. Salmos 8, versículo 4 a 8 diz assim: quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? O salmista faz uma pergunta. Tu fizeste um pouco menor que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Eu entendi, Senhor. O Senhor se importa comigo. O Senhor se preocupa comigo, porque o Senhor me criou um pouco menor que os seres celestiais. Ah, Senhor, eu não sabia. O Senhor me coroou de glória e de honra. Eu sou a expressão da tua glória nessa terra. Aleluia. Você não entendeu? Você é a expressão da glória de Deus nessa terra. Não são os pássaros, não é o tucano, não é a natureza, não são os seres marítimos. É você, do jeito que você é, com esse nariz grande, pontudo, essa cabeça chata, essa barriga. Você é a expressão da glória de Deus. Deus fez você menor que os seres celestiais e Ele coroou você, Wagner, do jeito que você é. Ele coroou o Wagner de glória e de honra, de tal modo que deu a pastora Adriana para o Wagner. Você tem que dar glória a Deus todo dia, Wagner. Aleluia. Ele diz: tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Ou seja, Deus criou tudo e depois disse: Sandrinha, domina aí. Você é a coroa da minha criação. Então você vai dominar agora.
O tucano é bonito. Os peixes marítimos são lindos. A natureza é bela. Mas nada chega aos pés de você, Claudinha. Agora, você é que vai dominar o mar. Você que vai dominar as circunstâncias. Você que vai dominar esse problema. Olha o que Deus disse para Caim. Caim, o pecado ameaça a porta do seu coração. Não é o seu pai que vai dominar. Não é Deus que vai dominar. Não são os anjos que irão dominar. Caim, o pecado ameaça a porta do seu coração. Cabe a você, Caim, dominar. Se você der lugar para o diabo, ele vai entrar no seu coração, Caim. E ele vai arrebentar. Eu já fiz a minha parte. Eu já te dei autoridade para dominar. Pastor, não sei como eu cometo esse pecado. Você sabe, sim. Deus já te deu autoridade para dominar, mas você não domina, você cede. Porque o pecado é gostoso. E você tem mais prazer em satisfazer a sua carne do que viver uma vida santa. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Sobre os seus pés tudo o puseste. Todos os rebanhos e manadas. E até os animais selvagens. Irmãos, se você pode dominar um leão, quanto mais esse vício do cigarro. Irmão, se você pode, Deus é mentiroso? Deus está dizendo que você pode dominar os animais selvagens. Quanto mais essa ira, você dá soco na parede porque quer, você fala besteira porque quer, porque se você depender do Espírito Santo, você vai dominar o seu temperamento. A natureza divina é maior do que o teu tipo sanguíneo, do que a tua natureza familiar e carnal. Dependa do Espírito Santo. Venha mergulhar na presença de Deus. Venha viver tudo que Deus tem para você. Viva a vida que Deus planejou para você, que você vai dominar e não vai deixar o pecado entrar no seu coração. Alguns crentes usam aquela desculpa: a carne é fraca, pastor. É, mas a Bíblia diz que o Espírito é forte. Fortaleça o Espírito, que você vence a carne. Amém? Isto que o salmista está descrevendo aqui é uma vida de verdade. Essa pessoa que Deus criou, menor um pouco que os seres celestiais, que coroou de glória e honra, que deu domínio, que deu poder, essa pessoa é você, meu irmão. Diga comigo assim: essa pessoa sou eu. Essa pessoa é você. Você foi feito para a nobreza, para a grandeza, para a realeza. Diga: eu fui feito, eu fui criado. Diga: eu fui criado para a nobreza, para a grandeza, para a realeza. Essa pessoa é você. Tem gente que vai se referir às coisas que Deus confia nas mãos dela, tudo no diminutivo. Ah, meu carrinho, minha casinha. Tinha um menino lá em São Paulo que falava: pastor, meu barraquinho. Não era barraquinho, gente, era uma casa de alvenaria, sobrado. Mas ele falava assim: não, vai lá no meu barraquinho, pastor. Tem gente que é assim. Não, grandeza. Pode ser um barraquinho. Pastor, pode me visitar lá no meu palácio? Porque a Bíblia diz que assim como você imagina na sua alma, você é. Estou lembrando aqui, nós trabalhávamos numa empresa familiar e era uma casa lá no bairro da Penha. Era uma casa de alguns cômodos e tinha uma edícula nos fundos. E naquela época tinha o telefone fixo, era caro, então só tinha uma linha. Então tinha vários ramais, vários aparelhos. A gente colocava no aparelho para o outro pegar na outra sala, né? Então, atende aí, ideia. Atendeu? Aí colocava aqui para não desligar. Era assim, não tinha nem ramal, não tinha nem PABX, né? E aí, às vezes, as pessoas ligavam, eu atendia. E eu falava: ramal 20. Aí eles davam risada. Atende aí no primeiro andar, mas só tinha o térreo. Passaram 3 anos, Deus confiou um sobrado com vários cômodos, teve que colocar PABX. Realmente a gente apertava, ia para o ramal 20, ia para o ramal 10, ia para o ramal 12. Assim como você imagina na sua alma, crie, por isso falei, diz Paulo. Não é viver uma vida de ilusão, é viver a vida que Deus planejou para você. Preste atenção. Se você não está vivendo nessa dimensão, Deus hoje quer arrumar a sua vida. O Evangelho tem esse papel
Se o mundo, a carne ou o diabo tem desconfigurado você da imagem divina, do plano perfeito de Deus, hoje nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu espero que você creia nisso, nós vamos iniciar o processo de volta, de recuperação, de restauração da imagem de Deus sobre a sua vida. Da imagem de Deus sobre a sua vida. Então vamos lá, pastor. Para viver a vida que vale a pena, você tem que fazer o quê? 10 coisas que você tem que fazer. Anote. Primeiro, avalie e confronte a sua atual situação. Avalie e confronte a sua atual situação. Ageu capítulo 1, versículo 5. Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, veja onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. E essa, infelizmente, é a realidade da maioria das pessoas. Todo ano a mesma desculpa. Esse ano não vai dar para comprar presente. Esse ano não vai dar para fazer uma festinha. Esse ano não vai dar para ir no ceia de Natal. Esse ano não vai ser possível participar da conferência. Todo ano a mesma coisa. Está aqui, ó. Veja onde os seus caminhos têm levado. Você é fiel a Deus? Você é dedicado no seu trabalho? Você tem feito reciclagem na área que você atua? Você tem sido submisso aos seus líderes? Ou você é aquele pavio curto que, se o gerente, o patrão fizer uma correção, no outro dia você não volta mais? Veja onde os seus caminhos têm te levado. Então avalie e confronte a sua atual situação. Não adianta mentir para si mesmo. Encare os fatos. Toda mudança real começa por esta sincera avaliação pessoal de vida. Nada muda até que você confronte sua real situação. Fala para o seu irmão assim: para de ficar colocando a culpa nos outros. Assuma a responsabilidade. O marido olha para a esposa, olha para o marido. Ele não quer olhar, você olha, faz assim, ó. Para de ficar colocando a culpa em mim. Aproveita que você está na igreja. A irmã está fazendo a lição certinha, isso aí. Sonhe grande, queridos. O nosso Deus é um Deus grande. Você foi chamado para a realeza, para a nobreza, para a excelência, para coisas grandes. Sonhe grande, mas comece pequeno. Sonhe grande, mas comece pequeno. Só uma coisa nasce grande: é monstro, mas morre rápido. E mais uma pergunta: o que você precisa começar a mudar hoje? Quem disse que você tem que ser amanhã o que você é hoje? Quem disse isso? Quem mentiu para você? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amanhã Deus está te dando uma nova porção de misericórdia para você mudar. A graça do Senhor tem sido uma verdade na sua vida. Deus te trouxe essa noite aqui para um tempo de adoração e de transformação. Você já adorou, agora é o momento de você ser transformado. Fale para a pessoa que está ao seu lado: eu estou sendo transformado na sua frente, do seu lado aqui. Aleluia. Billy Sunday tem uma outra frase que ele disse o seguinte: se você não tem alegria na vida cristã, existe vazamento em algum lugar do seu cristianismo. Se você não tem alegria na vida cristã, existe algum vazamento em algum lugar de seu cristianismo. 2. O que você precisa fazer para viver a vida que vale a pena? Segundo, convide Deus para intervir em sua história. Convide Deus para intervir em sua história. Para de ficar repetindo a mesma coisa. Você não é papagaio. Eu tenho um trauma, pastor, porque meu pai rejeitou, porque o tio abusou de mim e não sei o que. Quando foi isso, irmão? Nos anos 70, irmão, já passaram tantas águas debaixo dessa ponte. Você já ouviu tanta palavra, já recebeu tanta oração. Você já teve a oportunidade de fazer a Universidade da Vida, capacitação e destino. Você já teve a oportunidade de ir no encontro com Deus, pedir aconselhamento. Você já teve a oportunidade de tanta célula. Para, irmão, Deus tem coisas novas para você. Deixa esse trauma para trás. Você já foi curado faz tempo de esqueceram de te avisar. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo na sua vida. Para, em nome de Jesus. Para. Pode aplaudir.
Sabe o que o Senhor disse em Jeremias 33:13? Disse o Senhor: clame a mim e eu responderei. O seu Deus está disposto a ouvir e a abençoar você. Gênesis, veja como Deus é para com você, para com a gente. Gênesis 49, versículos 25 ao 26. O Todo-Poderoso que o abençoa com as bênçãos dos altos céus, bênção das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos. As delícias das colinas eterna. Você é abençoado por Deus. Declare e diga: eu sou. Mas fale com vontade, diga: eu sou altamente abençoado por Deus. Para de ficar olhando e trazendo maldição para a sua vida. Pare. Billy Sunday disse: se você não fizer sua parte, não culpe Deus, irmão. Amanhã você tem a oportunidade de chegar mais cedo, fazer diferente lá na empresa. Para de dar desculpa porque está chegando atrasado. Para de falar que está cansado, perdeu a hora. Seu patrão não tem nada a ver com o seu cansaço. Ele te paga para ter resultado. Vai lá dar resultado. Deus já te deu potencial para você dar o resultado, para entregar com excelência aquele trabalho. Vai atender o cliente, atenda com excelência. Para de má vontade. Para de atender o cliente como se ele estivesse te pedindo favor. Ele é teu cliente, é ele que paga o teu salário, é ele que te sustenta. Então trate o cliente como príncipe, como princesa. Eu trabalho na loja de roupa, pastor, tem que tirar 50 calças e às vezes a pessoa não leva nenhuma. Esse é o seu trabalho, faz parte do seu ofício. Você não quer que eu faça isso, né? Você não quer que eu faça isso? É você que tem que fazer. Você que escolheu essa profissão. E você é abençoado nela. Então faça com muita excelência. Você chega em algumas lojas, cara, eu acho que eu não tenho do seu tamanho. Você acha ou tem certeza? Você pode me dar um desconto? Não, é esse valor. Ô, meu irmão, fala, você sabe que não vai ter desconto. Deixa eu só falar com o meu gerente. Tem um cliente aí pedindo desconto, você já falou que não dá desconto. E aí, é possível? Não, não é. Infelizmente não vai ser possível. Mas eu posso parcelar em tantas vezes no cartão. Isso faz toda a diferença, irmãos. Para de preguiça. Quem é vendedor aí? Receba em nome de Jesus. Olha aqui. 3. O que você precisa fazer para viver a vida que vale a pena? Recuse-se a culpar os outros. Recuse-se a culpar os outros. Gênesis 3:12. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Infelizmente essa síndrome de Adão continua até os dias de hoje. Pare de culpar as outras pessoas pelos seus erros e fracassos. E também não culpe a Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 19, versículo 3. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra Deus. Ele não estuda, ele cabulou a aula, ele fugiu da aula de português, ele fugiu da aula de matemática, ele é preguiçoso, chega atrasado, fica arrumando motivo para doar sangue, para faltar, pegar atestado e fica culpando a Deus que a vida dele não muda. Ele é grosso, não dá um beijo na esposa, não dá um bom dia, entra mudo e volta calado, e à noite acha que a esposa não quer atender as necessidades dele. Faça a sua parte e não culpe ninguém, meu irmão. Silêncio na congregação. Mulher, para de culpar o seu marido. Para de culpar o seu marido. Ele pode te auxiliar dentro de casa em muitas coisas. Como eu auxilio, como eu já ensino o meu garoto a auxiliar. Hoje à tarde ele lavou louça. Pai, por que eu de novo? Porque a sua mãe fez a unha esse final de semana, a sua irmã fez, e eu vou descansar, só tem você para lavar. Simples assim.
Foi isso ou não foi, filhão, que falei? Tranquilo. Mas eu lavei ontem, pai. Mas você não comeu ontem? Você comeu hoje? A louça não é dela e nem minha. A louça é nossa. A casa é nossa. Vai lavar a louça para sua esposa? Não, vou lavar para a gente. Entendeu? Então, nem sei por que eu falei isso. Ah, tá. Entendi, lembrei agora. Seu marido vai te auxiliar, vai te ajudar. Mas tem papel que cabe à mulher e tem papel que cabe ao homem. Não fique culpando o seu marido, porque a vida é não sei o quê, porque a criança toda hora chama mãe. Você queria que ele chamasse o seu marido de mãe? E chamasse a senhora de pai. Aí você coloca o bigode, e aí meu filho, ó. Ô, irmão, é você que é mãe. Mas eu que tenho que amamentar. Você quer que seu marido tenha leite materno e te amamente? Não faz sentido, é a senhora mesmo. É a senhora. Tem hora que a criança só quer a mãe, para de ficar culpando. Olha aqui, é lógico, tem coisas que o pai pode fazer pelo filho, mas tem coisas que é só a mãe. A criança está com cólica. Eu vi o Aguinaldo aí com o netinho. A criança é novinha, está com cólica. O pai pode ficar de madrugada com a criancinha lá? Pode sim ou não? Pode, lógico que pode. Agora, se a criança começar a virar cabecinha e quer mamar, tem que chamar a mulher, não tem jeito. Se só mama no peito, não tem jeito. Quem está me entendendo diz amém. Ah, mas você me chama, você me acordou, irmã, você quer que eu acorde a vizinha? A vizinha nem tem filho recém-nascido. É a senhora que eu vou acordar. Então preste atenção, pare, recuse-se a culpar os outros. Suas cabeçadas, na grande maioria das vezes, são pela sua insensatez e não pela culpa de Deus e das pessoas. Foi você que comprou, não foi o diabo que passou seu cartão. Está endividado? Ah, pastor, mas a minha esposa, ela compra desordenadamente. A culpa é sua. Você que não pôs ordem na casa. Eu disse de manhã que o homem, ele é o DJ da família. É ele que toca a música que a família vai dançar. Por isso que o homem tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Senão ele vai tocar a música da violência, da acusação. Entendeu? De um monte de coisa que não é de Deus. Ele tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Ele vai tocar a música e a família vai dançar. Jesus disse que é o Cristo, Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Não culpe a sua esposa, culpe você que não está ocupando o papel de marido, de homem, de cabeça do lar. Você pode estar sustentando a sua casa, pagando aluguel e colocando comida dentro de casa, mas ser o cabeça do lar vai muito mais além do que isso. Tem alguém aqui? 4. Eu vou ter que correr. Decida mudar hoje. Decida mudar hoje. Decida mudar agora. Lamentações 3:4. Examinemo-nos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Olha para a sua vida, examine onde você precisa mudar. Então preste atenção, examine o homem a si mesmo. Quem está disposto a mudar hoje? Dá glória a Deus aí. A gente sempre tem o que mudar para melhor. 5. O que você deve fazer para viver uma vida que vale a pena? Sujeite seus desejos e vontade a Jesus. Sujeite seus desejos e vontade a Jesus. E a vontade de Jesus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Romanos 6:12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Versículo 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Sabe essa tentação que você está dizendo que não aguenta? Pastor, não aguenta. Ela é comum a todos os homens. Deixa eu te falar, os mesmos hormônios masculinos que correm no seu corpo, homem, você que se converteu ontem, é o mesmo hormônio masculino que corre no meu corpo.
Porque eu consigo vencer o pecado da pornografia e você não consegue. Todas as mulheres aqui, passou de 40, algumas até antes, enfrentam a menopausa. Todas as mulheres. Algumas com mais sintomas e outras com menos sintomas. Se outras venceram, você também vai vencer. Não queira largar tudo, abandonar o marido. Não. E o marido, entenda a esposa. Amém? Cadê a 50? Não. Entenda a mulher. Toda tentação, diga toda tentação que eu enfrento, todas as pessoas enfrentam também. Então preste atenção, olha o que a Bíblia está dizendo. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é o quê? Deus é o quê? Deus é o quê? Porque se Deus permitir uma tentação para você que o outro não sofre, Ele está sendo injusto, Ele está sendo infiel. Então Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que possam o quê? Suportar. John Piper, um grande pastor americano, ele disse o seguinte: nossa grande necessidade é sermos pessoas cujos deleites são os próprios deleites de Deus. Sexto, controle seu temperamento. Controle seu? Romanos 13:14, ao contrário. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. E não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. E não... Às vezes a gente fica querendo, irmão, satisfazer os desejos da carne. Fica premeditando. Não, eu já falei, pastor. Se ele me trair, se ela fizer tal coisa, eu não aceito. Eu já disse para o meu filho, pastor. Se ele aprontar de novo, eu vou expulsar de casa. Eu não aceito. Não premedita isso, não. Premedita para o Senhor. Fala assim, pastor, já falei para o meu filho. Ele é um grande homem de Deus. Ele não é alcoólatra, ele não é craqueiro, ele não é traficante. Ele é um pastor, ele é um líder de célula, ele é um pai de família. Eu já falei, pastor, ele já adulterou uma vez, mas eu já falei, ele não é adúltero. Ele é um homem de família, santo e puro em Cristo Jesus. Você tem que fazer isso, irmãos. Tem gente que fica premeditando o pior. Efésios 4:27. E não deem lugar ao diabo. Sabe que tem pessoas que não dá lugar ao diabo, não. Tem gente que o diabo chega na casa dele, a porta já está aberta. Ele diz, ô Satã, fazia tempo que o senhor não vinha, pode entrar, senta aí, fica à vontade, cai no quarto, Satã. E aí, não trouxe Lúcifer não, não trouxe Zé Pilintra não trouxe o Tranca-Rua, não trouxe Chucaveira, não trouxe Pombagira não. Fica aí, Satanás, pode se andar na minha vida, nos meus filhos. Eu já liberei um monte de palavra maldita mesmo. Eu já falei que meu salário é uma desgraça. Eu já falei que essa casa não presta. Tudo aqui é seu, diabo, fique à vontade. Tem casa que o diabo não tem trabalho nenhum, irmão. Está tudo disponível para ele. Jesus disse, não deem lugar ao... Se a Bíblia está dizendo para não dar lugar, é porque muitas vezes nós damos. Não dê lugar ao diabo. Você quer viver uma vida que vale a pena? Não dê lugar ao diabo. Faça o jejum. Faça um jejum. Deixe Deus mudar você. Diga para a sua carne quem manda em você. 7. Vamos lá? Foque nos seus melhores pensamentos. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Tudo que você focar vai crescer na sua vida. Já pegou uma estrada, uma reta? Você vê uma placa pequenininha, você vê um ônibus minúsculo numa reta. Aí você foca, ai meu Deus, aquela carreta, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. De repente ela passa você, vai embora. Aí quando você olha no retrovisor, ela está minúscula lá atrás. É assim ou não é? A vida é assim? Meu marido, não sei o que, ele não falou comigo, ele não me ligou, ele não chegou ainda. Será que ele vai vir? Meu Deus, ele já me traiu lá atrás. Senhor, não sei o que, aquela menina da empresa, aquela da recepção. E ai Jesus, eu tô gorda assim. Ai meu Deus, e meu cabelo, e ela é toda bonita, ele mostrou na foto, ele falou dela ontem. Irmãos, vai dar pane mesmo. Vai dar pane. 8, e antepenúltimo. Faça seus relacionamentos, refaça seus relacionamentos quebrados.
Romanos 12:8. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Um de cada vez, a começar dos mais próximos. 9 e penúltimo. Para ter uma vida que vale a pena, encontre um grupo de apoio. Que grupo de apoio é esse na igreja? As células, irmãos. Portanto, confesse os seus pecados. Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. 10º e último, para viver uma vida que vale a pena, é o quê? Ajude amigos que se perderam no caminho. Todos nós temos um amigo. Todos. Todos nós conhecemos. E outra, dizer que se perdeu não é que está nas drogas, está na bebida, na prostituição, não. O cara não entregou a vida para Jesus, está perdido. Está perdido. O cara não reconheceu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu, ressuscitou no terceiro dia, está perdido. O cara não abriu o coração, não nasceu de novo, está perdido. Está perdido. As finanças podem estar bem, e tudo parece estar bem, mas está perdido. A alma dele está perdida. Então ajude amigos que se perderam no caminho. 2 Coríntios 1,4. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Você recebeu consolação? Para consolar outros. Você recebeu ajuda? Para ajudar outros. Uma vida real é vida que tem propósito, sentido e significado em abençoar os outros. Decida viver para além de si mesmo. Sem ajudar as pessoas do seu caminho, você vai chegar mais rápido, contudo, chegará sozinho. O que você recebe de Deus, repasse aos outros com amor. Fique em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6:2. Olha o que diz a Bíblia em Gálatas 6:2. Leve os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Não existe outra forma de vida. Esta é a vida que vale a pena. 1 Tessalonicenses 4:7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Ele disse: sede santo, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá Deus. Feche seus olhos, por gentileza.